Meus amigos, que a luz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Quando Jesus estava presente na terra, ele disse certa feita aos seus apóstolos: guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai que vos envie outro Consolador, para que explique aquilo que eu não pude dizer e relembre meus ensinamentos. Isso está no Evangelho de João. Como muitos outros trechos do Evangelho, esse passo já nos revela uma coisa sobre a natureza de Jesus. Muitas vezes Jesus fala sobre o seu Pai. Inclusive, quando se referiram a ele, bom mestre, ele disse: bom eu não sou, bom só o Pai que está nos céus, mas mestre eu sou. E quando pediram para Jesus fazer a oração dominical, ele começou assim: Pai nosso que estás nos céus. Se Jesus ensinou aos seus apóstolos a orar uma prece que começa com Pai Nosso, ele indicou um grau de parentesco com as pessoas que ele estava ensinando. No momento em que Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você vai orar assim, Pai Nosso, ele se declarou irmão de Pedro. Não sou eu que estou dizendo. Foi ele que se declarou irmão dos apóstolos. E foi ele que declarou que ele não era bom. Que bom é o Pai que está nos céus. Assim como ele disse que enviaria outro Consolador, que rogaria ao Pai dele que envie outro Consolador, porque ele já era um Consolador. Mas ele ia pedir para o Pai enviar outro Consolador. Ou seja, em vários momentos do Evangelho, Jesus declara a sua subordinação a Deus Pai. E em só um momento ele proferiu, dois momentos, ele proferiu duas frases que construiu toda uma confusão teológica, procurando desconstruir a ideia do Deus Pai de Jesus. Quando ele disse: eu sou o caminho da verdade e da vida, que as traduções corromperam, traduzindo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso daria mais uma hora de explicação, mas uma vírgula faz diferença no texto. Para vocês terem uma ideia como uma vírgula faz diferença, na Bíblia Católica tem a palavra Pai, Filho e Espírito Santo. Na Bíblia dos Testemunhos de Jeová tem Pai, vírgula, Filho, vírgula e Espírito Santo. Isso muda tudo. Essas duas vírgulas que tem na Bíblia, não vou defender aqui qual das Bíblias está correta. Mas essas duas vírgulas que o Testemunho de Jeová colocaram na Bíblia muda tudo. Em outro trecho em que ele disse: eu e meu Pai somos um. Existe um erro grande na interpretação de um texto, que é extrair de um texto
o que o texto não contém. Se nós observarmos friamente, se nós conseguirmos nos isolar de 2000 anos de teologia, da construção religiosa, das igrejas, nós poderemos ver com clareza que o trecho "eu e o Pai somos um" não afirma que Jesus é Deus. Isso é uma interpretação possível. Outra interpretação possível é: eu sou um mensageiro de Deus. Está falando comigo, está falando com o Pai. Falar comigo é a mesma coisa. No livro Esquina de Pedra, relata a transição da cultura cristã para a cultura religiosa que existe hoje, que foi a formação da Igreja de Roma. Durante 300 anos, até o primeiro concílio de Constantinopla, o cristianismo tinha outra cara do que tem hoje. O que nós conhecemos como cristianismo foi um sincretismo religioso entre cristianismo e paganismo. Foi no primeiro concílio ecumênico de Constantinopla e no segundo concílio de Nicéia que o arianismo foi tomado como uma heresia. Existia o bispo Ário, que era um bispo da cidade africana, que pregava a reencarnação, a lei de causa e efeito e a perfectibilidade do homem em direção a Deus através da reencarnação. Os arianistas também se comunicavam com espíritos. E não era um grupo minoritário. Com o passar dos tempos, alguns bispos foram construindo a ideia de que Jesus é Deus. Então, alguns afirmam que a Igreja Católica foi fundada, os católicos afirmam isso, por Jesus. Mas um estudo histórico não comprova isso. O que se comprova é que no século III e IV havia uma disputa ideológica. Por quê? O Império Romano estava ruindo. O cristianismo surgiu num momento em que o paganismo, ou seja, a religião baseada nos valores dos deuses olímpicos, Zeus, filhos de Cronos, com Hera, Poseidon, Hades, os irmãos de Zeus, Afrodite, etc., tinham perdido seu poder moralizador sobre o homem. Ou seja, a virtude homérica, a moral do guerreiro virtuoso, não estava mais influenciando. Os romanos estavam caindo na completa devassidão e corrupção administrativa e política. O que fez com que eles não conseguissem resistir à pressão dos povos da fronteira do norte, que ele chamava de bárbaros, e o Império Romano estava ruindo. À medida que o Império Romano estava ruindo, surgiu um grupo de pessoas que tinham valores firmes, que conservavam a civilização. Esse grupo, tido primeiramente como subversivo, porque afirmava que todos os seres humanos são irmãos, e o imperador de Roma não podia aceitar que ele era irmão de uma nação vencida. Esse grupo, então, primeiramente foi perseguido, mas depois de muita perseguição,
depois de 300 anos, ficou claro que os cristãos tinham os valores morais, éticos e sociais que poderiam salvar a civilização. Então, o imperador Constantino tomou esses valores para si e criou a lenda que ele tinha ganhado uma guerra em nome de Jesus. Pois essa formação da igreja por Constantino é relatada nesse livro Esquina de Pedra. Por que Esquina de Pedra? A esquina de pedra é a pedra que é o alicerce da construção. E Constantino, quando se apropriou do cristianismo, junto com o bispo de Roma e outros nobres que tinham outros interesses, eles deram um golpe de morte no edifício do cristianismo. Porque o interesse deles não era que o cristianismo fosse uma via de espiritualização, de levar o homem ao reino dos céus. Eles estavam preocupados com o reino da terra. Eles estavam preocupados com a continuidade do Império Romano. Então, os bispos, que eram os sacerdotes pagãos, se chamavam bispos, se tornaram bispos cristãos. As imagens dos deuses romanos foram paulatinamente substituídas por santos da igreja. Os animais que se sacrificavam aos deuses romanos se chamavam hóstias. Era o nome dos animais que se sacrificavam aos deuses romanos. Então se criou a hóstia cristã. A ínfula, que é um tracinho vermelho ou dourado que desce do chapéu do bispo, que era usada pelos sacerdotes pagãos, passou a ser usada pelos sacerdotes romanos. Desde o Egito Antigo, em homenagem a Ísis, e depois em homenagem a Diana de Éfeso, se jogava arroz como símbolo de fraternidade, de fertilidade para as mulheres que casavam. Isso passou a ser feito em homenagem a Maria de Nazaré. Tiraram o vestido branco da deusa Diana e colocaram em Maria. Tudo isso para permitir que o cristianismo fosse aceito pela população. E os romanos, que todo dia 24 de novembro, no solstício de inverno europeu, bebiam e comiam em homenagem ao deus Apolo, que é o deus do sol, para que o sol voltasse logo, passaram a comer e beber em homenagem a Jesus. E Cristo assumiu a poderosa posição de Deus dos romanos. E no momento que fizeram de Jesus um Deus, mataram o espírito do cristianismo. Porque Deus não se segue, Deus se adora. Jesus dizia: bom eu não sou, eu sou um mestre. Eu vou dar um desafio a vocês. Nesse exato momento, existem milhões de cristãos adorando Jesus, cantando hosanas ao Senhor. Me mostrem um único trecho do Evangelho em que Jesus ordenou que nós o adorássemos. Me perdoe a ignorância. Se alguém souber, né? Um único trecho do Evangelho em que Jesus ensinou que nós evocássemos seu nome para resolver problemas. Um único trecho.
O que eu sei que Jesus ensinou foi o seguinte: quem quiser seguir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Isso está lá no Evangelho. Está lá no Evangelho também: bem-aventurados são aqueles que forem perseguidos e humilhados pelo meu nome, porque vosso é o reino dos céus. Isso está lá. Está lá também: vocês entrarão no reino dos céus. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu tive doente e me visitastes. E os apóstolos perguntaram: Senhor, quando foi que nós te fizemos isso? E eles responderam, e Jesus respondeu: cada vez que fazias a um desses pequeninos, era a mim que fazias. Eu não sei se os cristãos têm pregado isso. É por isso que Jesus disse: eu enviarei um outro Consolador, que vai relembrar o que eu disse e vai explicar o que eu não pude explicar. Porque o Jesus que viveu há 2000 anos sobre esse planeta foi quase completamente esquecido. O Jesus que se adora nas igrejas não é o Jesus que passou pela terra. O Jesus que se adora nas igrejas é o Senhor dos Exércitos que dá carteirada e pistolão. Centenas de pessoas vão estudar para concurso público, mas eu vou passar porque eu estou pedindo para Jesus. Eu também não encontrei na Bíblia o trecho em que Jesus promete emprego, casa própria, carro do ano e família harmoniosa. Tem um trecho que ele diz: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Por conta do meu nome, famílias vão se dividir. O trecho do Evangelho em que ele promete casa própria, carro do ano, vizinho simpático, patrão legal, aumento de salário, peru de Natal, me passou. Lá nas 10 bem-aventuranças vai ver que é porque eu não li versículo por versículo, pode estar lá e eu não encontrei. O Jesus que é adorado nas igrejas é o solucionador de problemas. Senhor, faça isso, Senhor, providencie aquilo, Senhor, resolva isso, porque eu vou ficar aqui cantando 1 hora hosanas ao seu nome, e por isso você vai resolver. Agora, o Jesus que olhou para Pedro e disse: eu farei de você pescador de almas, eu não vejo essas pessoas lembrarem desse Jesus. O Jesus que na última ceia comeu um pouco de pão, um pouco de vinho e ervas amargas. E a gente comemora o aniversário dele com peru, muito vinho e erva, a gente não sabe nem mais o que é. Então, o mestre foi esquecido. Ficou o Deus. E eu vou dar provas históricas de que eu não estou exagerando. Disse que uma árvore se conhece pelos frutos. Foi Jesus que ensinou isso. Quais são os frutos que o mestre nos deixou? Ele nos deixou 12 apóstolos que em vida dele se tornaram 500 e centenas
de cristãos que foram sacrificados nas arenas. Os frutos que Jesus deixou são milhares de pessoas que deram testemunho com sacrifício pessoal pelo amor, pela misericórdia e pelo perdão, e que foram cantando serem devorados pelos leões. Esses são os frutos do cristianismo antes dos concílios. Agora, qual foi o fruto que os cristianismos depois do concílio deu? Perseguição religiosa, 8 guerras santas, intituladas as Cruzadas, gente matando em nome de Jesus, dezenas de milhares de mortos quando se promoveu a cruzada contra os albigenses. Quem eram os albigenses? Eram cristãos medievais que acreditavam em reencarnação. Tem um livro de Hermínio Miranda sobre esse assunto, né? E aí eles foram cercados e foram mortos. Se não me engano, foram 30 mil mortos em poucos dias. A Inquisição queimando gente viva. E depois 2 guerras mundiais com 2 bombas nucleares. Esses são os frutos do cristianismo dos cristãos. O cristianismo de Jesus é outro. O cristianismo dos cristãos esqueceu completamente a figura de Jesus. Mas alguns vão objetar: por que então Jesus não foi mais claro nos seus ensinamentos? Para que não se fizesse guerra em nome dele. Jesus, prevendo que ia ter as 8 cruzadas, poderia prever assim: nunca, jamais, de forma alguma, mate alguém em meu nome. Já que quando ele disse para Pedro, aquele que fere pela espada será ferido, não foi suficientemente claro, né? Nunca, jamais ganharás dinheiro com meu nome. Já que ele entrando no templo dos vendilhões não foi suficientemente claro, que ele ensinasse assim, né? Ou ele dissesse: não precisa rezar 10 vezes na igreja, tocando trombeta e fazendo profissão na rua. Já que quando ele disse, quando as instruções que ele deixou no Evangelho, dizendo que nós deveríamos orar em oculto, porque ocultamente nosso Pai nos ouviria, não foi claro o suficiente. Então, por que as parábolas de Jesus, que poderiam embasar uma doutrina mais detalhista, porque ele falava por parábolas? E é Carlos Torres Pastorino que nos explica a sabedoria do Divino Mestre, do pedagogo da terra. Porque quando ele fala em parábola, cada um entende segundo o seu nível evolutivo. Aquela humanidade que ouviu Jesus não tinha a preparação intelecto-moral que nós temos hoje. Era uma humanidade composta por agricultores e pecuaristas, literalmente analfabetos, porque só os escribas e os sacerdotes sabiam ler e escrever, que não conheciam os fenômenos da natureza, que não conheciam a moral e a ética fora da lei mosaica, que não tinham capacidades para conceber abstrações, como a matemática, por exemplo. O número 0
foi criado quase 1000 anos depois de Cristo. Então podia-se dizer que na época de Jesus não sabia fazer um ó com copo. Literalmente. Só tinha do número 1 em diante. Para a gente ter a ideia. Fora a brutalidade moral do homem, que se achava no direito de apedrejar uma mulher até a morte. Na vizinhança da Palestina, os assírios tinham por hábito atacar uma cidade e empilhar o crânio dos vencidos na entrada da cidade. Até pouco antes, em Esparta, se jogava fora os meninos que nascessem sem condições de ser um soldado, com a legião, eram jogados no lixo. Tem um filme recentemente que foi dito isso. Então, para aquela humanidade, Jesus não poderia falar uma linguagem que nós entenderíamos hoje. Isso para o âmbito intelectual e pelo âmbito espiritual. Ele disse: quem tem olhos de ver, que veja. Na misericordiosa perspectiva do Divino Mestre, era melhor ele falar veladamente para uma humanidade que o ia seguir mais ou menos tortamente, do que ninguém seguir, porque ninguém entendia nada. Porque a luz ofusca. E dentro das Sagradas Escrituras, cada um ia tendo um entendimento da parábola à medida que fosse evoluindo intelecto moralmente. Então, o ensino parabólico, o ensino metafórico de Jesus, permite em que o homem, no seu caminho evolutivo, ele vá aplicando a moral evangélica na medida em que seu desenvolvimento espiritual permite. Por isso que o líder hindu, Satya Sai Baba, dizia que era muito bom nascer numa religião, mas não era tão interessante você morrer na mesma religião que você nasceu. Porque denota uma falta de progresso. E nós espíritas cumprimos isso. Porque eu não vou desencarnar no mesmo espiritismo que eu conheci quando eu comecei. Porque o espiritismo tem um caráter progressivo. Mas nós vamos chegar lá. Então, Jesus, com a sua suprema misericórdia, ensinando por parábolas, ele contemplava e contempla o mais bruto dos brutos, ao mesmo tempo que ele contempla o espírito superior. Quando ele faz a parábola das virgens loucas, em que o noivo chegou e as mulheres não estavam com a sua roupa nupcial, o bruto interpreta da seguinte forma: quando Deus chegar, porque Deus é o noivo e o ser humano é a noiva, eu tenho que estar preparado para recebê-lo. E tome preparação. Mas o espírito superior, ele se pergunta: o que é a veste nupcial, senão meu corpo de luz? Eu só vou me encontrar com Deus quando eu estiver vestido com a veste nupcial, que é o corpo de luz, conforme Paulo asseverava, ou, no vocabulário espírita, quando o seu perispírito estiver brilhante. Agora o trecho serve tanto para o agricultor, o homem
agrário da Galileia, quanto para o homem moderno, que pode ter uma visão mais avançada, entendendo as simbologias do Evangelho. Só que a evolução, o progresso, é uma lei de Deus. Como Paulo diz em uma das suas epístolas, um apóstolo que é muito mal entendido, mas isso é outro assunto. Ele diz um trecho interessante. Quando eu era criança, eu via como uma criança, eu sentia como uma criança. Agora que eu sou adulto, eu vejo como um adulto, eu enxergo como um adulto. O problema da nossa civilização é que a humanidade chegou à sua maioridade intelecto-moral, mas quer seguir concepções religiosas da nossa infância, da nossa antiguidade. Herculano Pires vai versar um pouco sobre isso no livro A Agonia das Religiões. Jesus sabia que a humanidade iria progredir intelectualmente, da humanidade que precisava matar um carneiro para tirar um pergaminho e escrever um texto para poder ser versado numa sinagoga onde só o escriba sabe, para a humanidade que manda mensagem para o WhatsApp, a distância é grande. E muito será pedido a quem muito foi dado. Em plena revolução científica e tecnológica, pode o ser humano se dar ao luxo de ter um entendimento obtuso, reducionista do Evangelho que ele tinha há 2000 anos? Não pode. Mesmo porque o homem se tornou mais complexo. O processo de evolução é um processo de complexificação. Na época de Jesus, ou você era rei, ou era sacerdote, ou era soldado, ou era agricultor, ou era pastor. Hoje você pode ser médico, pode ser advogado, pode ser dentista, pode ser gari, pode ser político, pode ser, entre os políticos, senador, deputado, de pizza. A sociedade ficou muito mais complexa. Na época de Jesus tinha pai, mãe e filho. Hoje tem madrasta, tem padrasto, tem tio, tem família transgênero, tem não sei o que, não sei das quantas. A vida está mais difícil. Jesus não precisou fazer pregação contra a cocaína. Não existia cocaína. Não existia antidepressivo. Não comerás sanduíche, porque senão engordarás. Que sanduíche? Que batata frita? Né? Porque a humanidade progrediu. Quando Jesus falou no Evangelho, na casa dos meus pais há várias moradas. O que você acha que aquele homem imaginou? Lá no céu deve ter vários tipos de nuvens, né? Várias moradas, tem casa para tudo quanto é homem, tudo quanto é gente. Será que os apóstolos de Jesus imaginaram que a galáxia tem 100 bilhões de estrelas e cada uma com o seu cortejo de planetas? Num universo que tem bilhões de galáxias? E que a ciência ainda questiona a possibilidade de haver várias dimensões do universo? Será que Jesus podia explicar isso para Pedro? Pedro, vem cá, sente aqui.
Você está vendo aquela estrela ali? Ah, Senhor, está brilhando. Aquela estrela é um corpo celeste que produz luz por fusão nuclear. No campo gravitacional dela tem 10 planetas. Tem planeta que é todo feito de água, tem planeta que é todo feito de gás, e tem diversas formas de vida. Você acha que Jesus podia falar isso para Pedro? É por isso que Jesus prometeu que um dia o outro Consolador que viria, que seria o Espírito de verdade, ele ia explicar coisas que ele não pode explicar. Como é que Jesus ia explicar sobre as diversas moradas na casa do Pai? Numa época em que o homem imaginava que as estrelas eram pontinhos brilhantes pregados na abóbada celeste. Como é que Jesus ia explicar as curas pelo magnetismo? No momento em que o homem nem sabia que existia magnetismo e a população nem conhecia os órgãos do corpo. Até a Idade Média se acreditava que dentro do esperma masculino tinha um homúnculo, um homenzinho pequeno dentro de cada espermatozoide. Mas Jesus ia explicar por que um espírito superior guia a codificação genética escolhida para o plano reencarnatório, para fecundar o óvulo através da energia sexual da mulher e do homem, para reiniciar uma vida. Como é que Jesus ia explicar os dilemas éticos de hoje? Mas ele disse, olha, um dia eu vou enviar alguém para explicar o que eu não posso explicar hoje. Por quê? Porque a humanidade não estava preparada. Era preciso que o homem ruminasse a moral cristã. Primeiro, imperfeitamente. Violentamente, como era possível. Nós não estamos aqui criticando a igreja. A igreja que surgiu foi a igreja possível de surgir a partir da natureza humana, porque as religiões não são obras de Jesus. As religiões não são obras de Deus. As religiões são obras do homem. Dos ideais que descem do alto, e o homem faz do seu jeito. Diz a Bíblia que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Mas diz a antropologia que os deuses são a imagem e semelhança dos homens. O homem faz de Deus o que ele quer. Então, é lógico, é uma realidade antropossociológica que Jesus não ia santificar a humanidade através da cruz. Isso seria antinatural. Por isso que João, no Apocalipse, já previu tudo. Vai haver fome, vai haver guerra, vai haver peste, vai haver besta, a prostituta que vai trair. Quem é a prostituta? É a igreja corrompida, seja qual for a igreja. Porque a noiva de Deus são aqueles que falam em nome de Deus. A prostituta, a besta do Apocalipse, são os líderes religiosos que se vendem. Então, está lá no Apocalipse. Quem é a besta? Que a gente acha que é a pobre coitada do brega, né? A pobre coitada do brega que vem do corpo, diante daqueles que vendem o nome de Deus, é uma santa. E o destino espiritual daqueles que se prostituíram espiritualmente, ganhando poder e dinheiro com o nome de Deus, está lá previsto no livro do Apocalipse. De uma linguagem bem cifrada, porque também João não podia dizer assim, olha, vão descobrir o átomo, vão fundir o átomo, vai vir uma bomba nuclear.
o mel, que vai matar. Não podia. Então ele falava das carruagens de fogo, daquela linguagem que é bastante hermética e esotérica. Mas está tudo previsto. Jesus traçou um plano pedagógico. Eu vou dar uma diretriz para o homem, mas eu sei que o homem vai estragar com tudo. Mesmo assim, estragando, lambuzando, corrompendo, o progresso vai ser realizado. Minha palavra não vai ser perdida. Mesmo guerreando em meu nome, mesmo matando em meu nome, a minha mensagem vai ser espalhada. E como diz uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o mal e o remédio, o próprio mal que os cristãos fizeram em nome de Jesus, fez com que eles percebessem que a coisa não era do jeito que eles estavam pensando. Então estava no plano do Cristo. Mesmo a trancos e barrancos, a humanidade vai se desenvolver. Vai desenvolver o direito, a justiça, a arte, a filosofia. E quando eles estiverem prontos, eu vou mandar um outro Consolador, o Espírito de verdade, para explicar o que eu não pude explicar. No momento em que a imprensa tivesse desenvolvida e a humanidade adquirisse o direito de ler, porque até 60 anos atrás, ler 60 anos, talvez não acerte precisamente a data, mas até antes do Concílio Vaticano II, ler a Bíblia era pecado. O que a Reforma Protestante corrigiu com Martinho Lutero. Mas entre os católicos, até a primeira metade do século XX, ler a Bíblia era pecado. Então como é que Jesus poderia explicar a doutrina dele se as pessoas não tinham nem o direito de estudar as palavras dele? E hoje todo mundo está de Bíblia debaixo do braço, né? Esse texto hermético, texto complicado, que cada um interpreta como quer e faz com que existam, sem exagero, existem cerca de 1000 tipos de denominações cristãs. Porque ninguém entende aquele troço. Né? E eu vou dizer porque é difícil de entender. Se eu disser para vocês que eu vou numa bicha encontrar uma rapariga, vocês vão achar o quê? Vocês vão me expulsar do centro espírita, ok? Quem é aquele obsediado que está falando do centro espírita? Né? Mas se eu estiver em Portugal, não vai ter problema nenhum. Porque bicha é fila e rapariga é moça. Vou ali na fila conversar com uma moça. Eu estou falando da nossa língua portuguesa. Só basta atravessar o mar, né? Se você falar em celular com português, ele não vai saber o que é. Você tem que falar telemóvel. Aí ele entende. Vocês sabem o que é o telemóvel? Não sabem, né? Então passa. Agora imaginemos nós. Jesus falava em aramaico, que é uma língua siríaca, que não é nem a língua original do povo hebreu, que é o hebraico. Os apóstolos escreveram em grego koiné, que não é o grego que é falado hoje na Grécia. Tem isso também. O povo grego de hoje não entende o grego do Evangelho. Muito menos o que nós entendemos do português de Portugal. Do grego koiné foi traduzido pelo latim, por São Jerônimo, que teve que eliminar 72 evangelhos e deixar só 4. Proibido o povo ler. Martinho Lutero traduziu para o alemão. Daí teve uma tradução para o inglês.
a tradução do Padre Ferreira de Almeida não veio do latim, eu não me lembro agora de onde veio, mas aí veio para o português, e dentro dessas diversas traduções em português, tem diversos tipos de expressão, que tem uma tradução que colocou até a palavra médium espírita no meio. Não poderei seguir médiuns espíritas. Agora, a mim fica o questionamento. Se a Bíblia começou a ser escrita no ano 1300 a.C., mais ou menos quando Moisés fugiu do exílio, ou seja, 3.000 anos, como é que eles enxertaram na Bíblia uma palavra que só existe há 160 anos? Porque foi Allan Kardec que inventou a palavra espiritismo. E aí você bota essa Bíblia mal traduzida debaixo do braço, que mesmo traduzida se torna um texto difícil, diz que é a palavra de Deus e sai afirmando suas verdades por aí. Jesus previu isso. Tudo isso estava no plano do Cristo. Melhor Bíblia mal traduzida, mal pregada, mal interpretada do que Bíblia nenhuma. Tudo isso foi o fundamento, a sedimentação de um progresso futuro. A formação do catolicismo, que conservou a cultura cristã, a reforma protestante, que democratizou o estudo do cristianismo, o iluminismo, que trouxe os valores de isonomia perante a lei e da organização do Estado, permitindo a liberdade religiosa e a liberdade de expressão, a revolução científico-tecnológica, que permitiu o homem devastar a natureza e conhecer o universo. E entre aqueles homens que desde a sua infância esteve no centro dos conflitos religiosos, desenvolvendo uma profunda cultura evangélica, ao mesmo tempo em que se tornou um homem de ciência e já aos 20 anos de idade já assumiu a direção nos mais famosos colégios da Europa, o professor Rivail, que tinha já escrito 20 livros didáticos, traduzido obras de teólogos protestantes do alemão para o francês, que sofreu a experiência de estudar num colégio em que professores protestantes não queriam dar aula para alunos católicos, encontrou na comunicação dos espíritos a chave que ele precisava para fazer a aliança da ciência com a religião, a aliança do sentimento com a razão, e encontrar o verdadeiro sentido por trás de algumas palavras de Jesus que pareciam absurdas. O sermão da montanha todo parece absurdo. Bem-aventurados os mansos, porque herdaram a terra. E os cristãos fazendo guerra para conquistar a terra. Adotando o pseudônimo de Allan Kardec, professor Rivail publicou em 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, ele tratou de todas as questões pungentes da filosofia desde a Grécia Antiga. Questões sobre Deus, sobre o infinito, e questões dolorosas nas pregações religiosas, como as esperanças e os gozos futuros da humanidade. E ele encontrou uma chave que iria iluminar toda a confusão religiosa da terra. O homem não é um pecador degradado do paraíso.
tendo a sua salvação subordinada a uma religião. E aí fica aquele conflito com a religião correta, com a errada. O homem é um espírito criado simples e ignorante, transitando da animalidade em direção à angelitude. E isso que nós chamamos vida é apenas um pequeno momento na vida do espírito. A reencarnação é a chave para o entendimento da justiça divina. Certa feita, um filósofo perguntou a um religioso cristão: por que existe o mal? Porque se existe o mal porque Deus não é todo-poderoso, então ele não consegue fazer com que o mal não exista? Ou é que Deus não é infinitamente bom e ele quer que o mal exista? E os espíritos respondem: o mal só existe quando o homem transgride a lei de Deus e sofre as consequências. Porque o mal não tem existência própria. O mal não tem substância. O demônio é a própria imperfeição moral do homem. O mal não existe. Então, por que há tanto sofrimento sobre a terra? Porque uma criança nasce aleijada. Porque uma criança nasce saudável e a outra nasce doente. E é a reencarnação explica que aqueles que sofrem dificuldades estão apenas expiando o mal que eles fizeram no passado, para que eles se tornem anjos no futuro e nada se perca. Porque Jesus prometeu que nenhuma ovelha seria perdida no seu reino. Diante do conhecimento da reencarnação e da vida eterna, nem que nós nos tornemos espíritas, porque ser espírita é muito mais do que acreditar em reencarnação. Mas vamos lá. Se uma pessoa tem posse dos conceitos espíritas básicos, Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, lei de causa e efeito, reencarnação. Se você tem na mente esses conceitos básicos, a leitura do Evangelho se abre de forma incomensurável. É outro Evangelho. Esses conceitos são a chave para entender porque no final dos 10 mandamentos, Moisés disse que Deus é o Deus zeloso que pune na terceira e na quarta geração. Por que é que Deus não pune na segunda geração? Porque você nunca vai reencarnar como seu filho. Você só reencarna como seu neto ou seu bisneto. É por isso que Deus pune na terceira e na quarta geração. Vejam só o entendimento da lei de Moisés. Porque os mansos herdarão a terra? Porque a terra vai se tornar um planeta de regeneração. E só os mansos vão ficar. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Por que são bem-aventurados os aflitos? Porque serão consolados. Por que são bem-aventurados os que choram? Porque aqueles que choram hoje estão pagando o erro dos passados. Então, a lágrima de hoje é a purificação para a vida eterna. Para uma nova reencarnação. Porque bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Porque aqueles que exercerem a misericórdia hoje, mesmo sacrificando seus interesses pessoais, numa próxima encarnação, eles vão receber a justiça. Porque bem-aventurados os injustiçados. A mesma coisa.
as bem-aventuranças de Jesus só ganham lógica diante da perspectiva da vida futura e só podem se realizar na Terra pela reencarnação. É o único jeito dos mansos herdarem a Terra. Allan Kardec define o Espiritismo, no livro Que é Espiritismo, como a ciência que estuda a origem e a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. O homem, depois de Cristo, durou 2000 anos para conceber a metodologia científica como nós entendemos hoje. Sem esse progresso intelectual, não podia Jesus explicar como é que magnetiza uma pessoa, como é que cura. Não podia Jesus explicar como é que ele caminhou sobre as águas. Ficou oculto. Mas diante do conhecimento científico atual, foi possível Allan Kardec publicar a Gênese segundo o Espiritismo, explicando os milagres de Jesus. Como é que Jesus fazia para realizar seus milagres e como nós poderemos realizar os mesmos milagres que ele. Foi ele que prometeu no seu nome. Vós sois deuses, farão o que eu faço e muito mais. Como é que a gente vai fazer o que Jesus fazia e muito mais, mergulhados na ignorância? Com os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, nós podemos aprender o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. Porque, inclusive, nós espíritas fundamos a arqueologia espiritual. Nós estudamos o Evangelho sob o testemunho ocular dos espíritos que estavam lá. Como Emmanuel no livro Há 2000 anos, como Amélia Rodrigues nos livros psicografados por Divaldo Franco, Joana de Ângeles, que também estava lá, que era a Joana de Cusa. O testemunho ocular, eu estava lá. Não é assim do jeito que vocês estão pensando. Se ultrapassa 2000 anos de escrituras mal feitas pelo testemunho vivo dos espíritos que viveram o cristianismo com Jesus e vivem até hoje. Porque a letra mata e o espírito vivifica. O espiritismo não é fundamentado em nenhum livro sagrado, porque os espíritos os afirmam. Está a lei de Deus escrita na consciência. Nós chegamos a um novo nível evolutivo. Nós não vamos ler a lei de Deus através de um livro religioso, através de um líder religioso, através de um culto. Nós não vamos aprender o cristianismo através dos livros. Também, nós vamos resgatar a lei de Deus que está escrita na nossa consciência. O negócio agora é relacionamento direto com Deus. Sobre a orientação, a ajuda, o amparo moral, o apoio dos espíritos mais experientes que se comunicam. Mas eles são só o apoio. Por isso Kardec dizia que nós precisamos desenvolver o senso moral para entender a mensagem de Jesus. Nesse novo momento em que o Espiritismo introduz no caminho evolutivo da humanidade, a gente não aprende Jesus pelo que os outros dizem, a gente aprende sobre Jesus, sobre o que a gente testemunha. E para nos apoiar nesse caminho árduo de autodescoberta, de encontro com o seu Cristo interior, é que nós ganhamos, através da obra de Kardec, o esclarecimento dos espíritos sobre leis da natureza que nós não conhecíamos antes. E agora, a nossa razão, a nossa perquisição íntima, o nosso crescimento interior pode ser auxiliado
por todas essas informações que nos foram ocultadas durante 2000 anos, porque elas sempre existiram. Mas isso foi uma informação que nos foi sonegada. E agora está aí. Os Espíritos do Senhor, qual estrelas cadentes, vêm envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos, revelando o que outrora nos era escondido. Agora nós podemos saber o que são os espíritos, como se processam os fenômenos mediúnicos. O mundo espiritual não é mais domínio do sobrenatural, mas é estudado de uma forma racional. Os diversos planetas são estudados, os diversos círculos espirituais, a lei de causa e efeito, a justiça divina é analisada detalhadamente. Nós podemos nos assenhorar do conhecimento crístico, pelo menos o pouco que o nosso nível evolutivo permite, não através de sacerdotes. Não existem mais leigos e doutores, não existem mais homens santos e pecadores. O que existem agora são irmãos estudando juntos e crescendo em direção a Deus, em busca da verdade. Não em busca de teologias, não em busca de religiões, não em busca de salvadores, não em busca de líderes que vão nos guiar como se nós fôssemos ovelhas cegas, mas uma busca autoconsciente de estudo e descoberta, para realizarmos a profecia de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus Todo-Poderoso, Senhor e Criador do Universo, agradecemos pela terra que nos preparaste para a nossa evolução. Agradecemos a presença de Jesus para nos iluminar o caminho. Agradecemos a Allan Kardec e aos espíritos superiores que lutaram a doutrina espírita, pelo acréscimo de misericórdia que o Espiritismo representa na Terra. E pedimos a assessoria dos nossos espíritos protetores, para que sejamos dignos da doutrina espírita e o amparo dos espíritos da casa, para que na nossa condição de trabalhadores de última hora nós não fraquejemos diante do dever e consigamos aproveitar a encarnação que temos hoje. Senhor, rogamos pela sua misericórdia diante das nossas fraquezas e rogamos para que ensine a todos nós a sermos a luz do mundo. Que assim seja.